Fala, senhores, tudo bem? Professor Rafael aqui novamente e hoje nós iremos falar sobre nutrição dietética, certo? Vamos lá. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Chupa et Albatraoz. C'est parti! Bem, senhores, primeiramente, eu queria falar para vocês por que nós estudamos nutrição. É muito importante. O pai da medicina, Hipócrates, falava o seguinte, que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. Hipócrates já tinha noção que a alimentação fazia parte da nossa vida, do nosso estilo de qualidade de vida, das nossas recuperações, certo? Mas a gente estuda também nutrição porque ela faz parte do desenvolvimento humano. Desde o processo embrionário, lá da gestação, vocês vão ver que tem certas vitaminas que faz parte do desenvolvimento materno-infantil, certo? Até o crescimento da criança, adolescente, adulto e até a região da fase idosa. Quer dizer que faz parte do desenvolvimento humano a alimentação. E ela é a base para a recuperação e qualidade de vida, certo? Por isso, senhores, que nós estudamos nutrição, certo? Porque a enfermagem faz parte de dar qualidade, de dar assistência, certo? Necessária para os nossos pacientes. Bem, nutrição. Como está descrito no texto, nutrição é a ciência que estuda todos os processos por meio dos quais o organismo recebe, utiliza, elimina os nutrientes que ingere através da alimentação e tem como base a relação do homem com os alimentos. O objetivo da nutrição, senhores, é justamente investigar os alimentos e as suas relações com a saúde e os valores nutritivos do mesmo, vendo seu metabolismo, equilíbrio da dieta e fatores que interfiram na saúde, os quais podem ser sociais, psicológicos, culturais e econômicos. Senhores, como eu falei para vocês, é a relação, é o estudo, certo? Do que os alimentos têm com um determinado tipo de pessoa, com um determinado tipo de cultura, certo? Um exemplo, tem muita gente que é acostumado a... Um exemplo, os militares, quando eles fazem o treinamento de selva, tal, eles são acostumados a comer cobras, certo? E são esse tipo de alimento, um exemplo, cobra é um réptil. Não é comum do ser humano comer réptil. A gente come bovinos, suínos, aves, certo? Mas réptil, o corpo da gente não está adaptado. Por isso que a gente vê qual é o valor nutritivo de um réptil, qual é o valor de um inseto. Tudo isso, por isso que a nutrição estuda esses tipos de alimentos, fontes de alimentos, para que haja um equilíbrio dentro do nosso corpo. Tá bom? Bem, a ciência da nutrição, portanto, tem a finalidade básica de contribuir para o processo das populações, visando uma melhoria do estado nutricional do indivíduo e, consequentemente, da sua saúde e qualidade de vida. A nutrição dietética visa, então, estudar o instrumento da alimentação e nutrição, isto é, nutrientes, os alimentos e a própria dieta. E aprender sobre o papel das proteínas, lipídios, carboidratos, vitaminas, sais minerais, águas, fibras alimentares na alimentação, o que cada um desses aí faz, bem como a melhor forma de combiná-los na elaboração de uma dieta saudável e equilibrada. Um exemplo, uma pessoa que tem problemas de anemia. Anemia é justamente falta de sangue, vulgarmente falando, e normalmente está correlacionado a uma má alimentação. Aí o que o pessoal fala? Come feijão. Feijão é rico em ferro. Beleza, é uma leguminosa, tem ferro
certo? Mas a gente pode associar? Pode. Normalmente a gente vai para uma feijoada, qual é a sobremesa de uma feijoada? Normalmente é uma laranja, que a laranja é rica em vitamina C. Olha a combinação. A vitamina C, ela facilita e melhor absorve o ferro, que justamente melhora a qualidade de saúde de uma pessoa anêmica. Vocês estão vendo uma associação para melhorar o paciente? A gente pode tratar os alimentos como se fosse uma medicação para que os nossos pacientes possam se sentir melhor ou ter uma melhora no quadro de saúde deles. Bem, alguns conceitos básicos sobre nutrição. Primeiramente, alimentos. O que são alimentos? São substâncias que visam promover o crescimento e a produção de energia necessária para diversas funções do nosso corpo. Temos os nutrientes. Nutrientes são substâncias que estão presentes nos alimentos e são utilizados pelo organismo. Os nutrientes são proteína, carboidrato, gordura, vitaminas, sais minerais. Todos esses nutrientes ele vem dos alimentos. Aí nós temos tipos de alimentos. Nós temos alimentos chamados de diet. Nessa classificação, alguns nutrientes é retirado ou substituído. Um exemplo, o refrigerante diet. O açúcar é retirado e substituído por outro tipo de adoçante, tornando-se indicado para pessoas portadoras de diabetes, certo? Que é justamente uma doença causada pelo desequilíbrio do açúcar do nosso corrente sanguínea, causado devido à deficiência do pâncreas em produzir um hormônio chamado de insulina. Mas vamos agora para os alimentos light. Os alimentos light, eles são designados e indicados para diminuição da quantidade de algum tipo de nutriente. Um exemplo, o requeijão light. A quantidade de lipídios, essa palavra lipídio é justamente gordura, ele é diminuída, tornando-se indicado para pessoas que necessitam perder peso ou simplesmente diminuir o nível de colesterol, certo? Vamos ver outro tipo de conceitos. Os alimentos funcionais possuem grandes quantidades de substâncias benéficas e funcionais ao nosso corpo. São alimentos preparados, certo? Onde eles possuem carboidratos, proteínas, tudo que o nosso corpo precisa, certo? Até termoativos para acelerar o metabolismo e assim vai. Temos alimentos também conhecidos como alimentos transgênicos. Os transgênicos são aqueles que geneticamente foram modificados, criados em laboratório, com a utilização de genes de diferentes espécies de animais, vegetais e micro-organismos, ou de microbiotas, ou micro-organismos mesmo. Tendo isso em vista, esse tipo de alimentação transgênicas, ela serve justamente para dar melhor resistência àqueles tipos de alimentos. Um exemplo, o arroz. O arroz transgênico, ele consegue sobreviver a vários tipos de pragas. Dessa forma, não tem muita perca da produção, tendo mais alimento para a população. Os alimentos transgênicos vieram para justamente ter esse tipo de noções para aumentar a quantidade de alimento para a população. Aí nós temos proteína. Proteínas são substâncias formadas por aminoácidos ligados entre si e presentes em todas as células de organismos vivos. Organismo vivo, senhor, eu estou falando da gente. Eu, você, seu cachorro, um peixe, um boi, um porco, uma ave. Está falando de carne, está falando de proteínas, certo? E os microelementos deles são justamente os aminoácidos. Eu vou falar sobre isso já já. Temos os carboidratos agora. São considerados uma fonte primária de energia para o organismo, pois rapidamente fornece o combustível para o nosso cérebro, nossa medula, nervos periféricos, nossas células, nossos músculos. Senhores, os carboidratos, eles são açúcar. O açúcar é essencial para a vida, a manutenção da vida. Por quê?
A glicose, o açúcar, ele é fonte de energia. Sem energia, nossas células não vivem, certo? Por isso que nós precisamos consumir carboidrato. E um baixo índice de carboidrato, a pessoa se sente mal, a pessoa sente tonturas, dor de cabeça, desmaios, e assim vai, tá bom? E quais são esses carboidratos? Pães, cereais, bolo, açúcar. Tudo que tiver com açúcar, a boa parte deles são carboidratos, tá bom? Vamos lá. Temos também os lipídios. Lipídios são substâncias que, em temperatura ambiente, eles não se misturam com a água. Quer dizer que lipídios são gorduras. Gordura e água não se misturam. E podem ser óleos, líquidos, óleos, azeite, ou pode ser coisa sólida, gordura mesmo, aquela capa de cima da picanha. Aquilo ali é excelente, é sólida, é gordura, certo? Lembrar que eles têm sua função. Vitaminas. Vitaminas são substâncias orgânicas essenciais, necessárias em pequenas quantidades diariamente, para que o organismo se desempenhe na sua função. Pode estar ligada a gorduras, como vitamina A, D, E e K, ou não, como a vitamina B e vitamina C. Elas podem ser ligadas a gorduras ou não, que ela está falando que elas podem ser hidrossolúveis ou lipossolúveis. Lipo vem de lipídios, vem de gordura. Vitamina A, D, E, K, quando a gente está ligado a gordura. E vitamina C, laranja, líquido, hidro, entendeu? Só a gente começar a linkar esses nomezinhos para vocês começarem a se interagir. Nós temos os sais minerais. Os minerais são substâncias inorgânicas necessárias ao corpo que ajudam nas reações bioquímicas e participam da estrutura do corpo, sendo ele hemoglobinas do sangue, ossos, cálcio, certo? E auxiliam também no equilíbrio de água do nosso corpo, na questão das reações osmóticas. Temos a própria água. A água, apesar de não contribuir em algum tipo de valor nutricional dos alimentos, é uma substância essencial para a vida, pois o corpo humano constitui entre 55% a 70% de água. Vai depender da faixa etária. Por exemplo, uma criança recém-nascida tem mais água do que um seu idoso. Por isso que a pele de uma pessoa idosa é bem ressecada, bem mais murchinha do que uma criança recém-nascida, que é bem limpinha. Tá bom? E está envolvido em todos também processos bioquímicos e orgânicos do nosso corpo. Tem que envolver água. Tá bom? Por isso que ela é essencial. Desidratação causa muitos problemas. Pois bem, uma dieta saudável pode estar resumida em 3 palavras. A primeira dela, variedade. Alimentos, certo? Não basta comer só carboidrato, não basta comer só proteína, não basta comer só leguminosas, gordura, lipídio. Você tem que misturar esses pratos. Eu sou acupunturista e na medicina chinesa fala que o prato do alimento tem que ser colorido, com várias cores. Isso mostra que a mistura desses alimentos, a variedade deles, tem que ser moderado. Lembrar que tudo em excesso faz mal. E você precisa sempre manter um equilíbrio entre eles, certo? Entre proteínas, lipídios, carboidrato, para que você tenha a função energética necessária para o nosso corpo. Aí nós temos a imagem do ser humano, que compõe o ser humano de carbono, oxigênio, hidrogênio, cloreto, magnésio, cálcio, sódio, flúor, potássio, selênio, enxofre, ferro, zinco, certo? E esses são os micronutrientes que são obtidos através dos macronutrientes. E o que são macronutrientes e micronutrientes? Primeiramente, os macronutrientes são nutrientes necessários para o organismo diariamente, em grandes quantidades. Um exemplo carne, proteína. Você tem que comer carne. Você tem que comer proteína, certo? Temos pães, carboidrato. Eu botei pães, mas pode ser arroz, pode ser massas, porque o carboidrato gera o açúcar. E nós temos os gorduras, lipídios, azeite,
gordura, queijo, manteiga, pão, requeijão. Tudo isso são alimentos macros, grandes. São como popularmente falando, macro, coisas que você consegue enxergar a olho nu. Você consegue ver um pão, você consegue ver uma carne, você consegue ver um requeijão, certo? Mas eu pergunto, você consegue visualizar um aminoácido? Os micronutrientes, micro vem de microscópio, são alimentos que você não consegue enxergar a olho nu. São nutrientes também necessários para a manutenção do organismo, como o cromo para o corpo humano, necessário em pequenas quantidades de metais ou mesmo de plantas. Aí nós temos exemplos, sais minerais, cálcio, cloreto de sódio, ferro, zinco. Temos as vitaminas A, C, D, E, K, vitamina B. Temos os aminoácidos, que são as proteínas, os ácidos graxos, que são os lipídios, a glicose, que são os carboidratos, frutose também faz parte dos carboidratos, da glicose, tá bom? Dessa forma, os alimentos, os nutrientes, eles são classificados de acordo com a sua função. Primeiro delas, nós temos as funções energéticas. Os carboidratos e gorduras, eles fornecem energias para as nossas atividades diárias, certo? Por exemplo, seu coração não bate, você consegue controlar as batidas do seu coração? Mas para coração? Não, você não consegue, certo? Você consegue mover o braço, mas para cada atividade que o seu corpo faz, movimentar, pensar, agir, tudo isso há um gasto de energia, certo? E para o nosso corpo obter essa energia, nós precisamos ter os alimentos com base de carboidrato, certo? E quais são eles? Pães, cereais, massa, arroz e assim vai. As gorduras também são ricas em carboidrato, mas eles se transformam em carboidrato, na verdade. Nós temos alimentos também como os construtores, como exemplo as proteínas. Proteínas são importantes para a construção do nosso organismo, como nossos ossos, peles e músculos. Senhores, um cara vai para academia, malhar, criar um braço gigante, ele toma muito aqueles suplementos alimentares, o famoso whey protein, proteína de proteína. Quanto mais proteína ele tomar, melhor vai ser para o crescimento dele. Só que ele tem que juntar essa proteína junto com carboidrato para dar energia. Os construtores, eles criam formas, eles fazem com que a pessoa tenha músculos grandes, tenha desenvolvimento corporal, certo? Ele constrói. Um exemplo, imagina uma pessoa com queimadura. Uma pessoa teve queimadura de 90 graus, 90% do corpo, e 90% do corpo, e aí? Como a gente vai repor aquele tecido perdido? É importante oferecer, no caso de um paciente desse, uma dieta hiperproteica, certo? Para que o corpo em si consiga desenvolver e criar musculatura. Pessoas ficaram muito tempo em coma ou acamado, ficaram com parte do corpo atrofiado, é importante ela comer bastante proteína para poder estabilizar e criar estrutura corporal novamente, tá bom? Só um exemplo, quando eu estiver falando sobre dietas hospitalares, eu vou dar uma ênfase mais sobre essas funções desses nutrientes, tá bom? Nós temos os alimentos reguladores, que são as vitaminas, os sais minerais. Eles são necessários para um bom funcionamento do nosso corpo. Eles auxiliam justamente nas prevenções das doenças e auxiliam no crescimento e desenvolvimento do corpo humano. Por isso, senhores, é importante a gente ter uma boa alimentação. Você vai ingerir, um exemplo, uma vitamina C. Vitamina C, ela consegue reconstruir a nossa pele de forma mais resistente, melhora também o sistema imunológico. Tem a questão das vitaminas, dos sais minerais, por exemplo, o cálcio. O cálcio, ele faz desde o fortalecimento ósseo até as contrações musculares, para você movimentar seu músculo. Auxilia também nas sinapses cerebrais, para você pensar, guardar memória, certo? Tudo isso porque eles ajudam e regularizam, eles estabilizam o limite, eles ajudam o corpo a trabalhar bem, tá bom? E nós temos os alimentos extra energéticos, que tem muita energia extra.
E são alimentos com muito carboidrato e muita gordura. No caso, exemplo, bolo, pudim e doces em geral, entendeu? Normalmente quando você toma um doce em geral, você chega até a despertar, porque é muita energia. Mas seu corpo tem uma necessidade diária para consumir muita energia, tá bom? Por isso a gente tem que ter cuidado desses alimentos extra energéticos. Dessa forma foi desenvolvida essa pirâmide, certo? Sendo que a base dela são alimentos energéticos, são cereais, são pães, são massas, são arroz. Na base do meio da pirâmide nós temos alimentos construtores e reguladores, nós temos carne, proteína, leguminosas, frutosas, para justamente a gente adquirir os aminoácidos, as gorduras e os minerais e as vitaminas necessárias para o nosso corpo. E no topo da pirâmide, para a gente consumir em mínima quantidade, é justamente os alimentos extra-energéticos. Um bolo, um chocolate, certo? Em pequena quantidade, tá bom? Beleza. Para a gente entender isso daí, é só verificar essa classificação bem simples. Nós temos alimentos, os macronutrientes, os micronutrientes e sua função. Alimentos. Temos pães, cereais, arroz, massa, macarrão. Os carboidratos, o macronutriente desses pães, cereais, tudinho são justamente os carboidratos. Você consegue ver os carboidratos, os pães. Eles se transformam em alimentos menores, certo? Durante o processo digestório, eles vão diminuindo Durante o processo digestório, eles vão diminuindo de tamanho para que o nosso corpo consiga absorver. Uma vez de macro, eles se tornam micronutrientes. No caso do carboidrato, torna-se glicose. E glicose, a sua função dela é justamente de energia, dar energia para o corpo, dar energia para as nossas células. E ela é de vital. Aí nós temos os alimentos: carne, o macronutriente dele é a proteína, o micronutriente dele são os aminoácidos. Sua função é justamente de construção, de fazer massa muscular, estrutura corporal. Temos também os alimentos: gordura, óleo, azeite. O macronutriente dele é o lipídio, o micronutriente dele são os ácidos graxos. E a função dele, tanto construir um gordinho bastante, vai ficar gordo, vai ter a tecido adiposo gordura, repete. Gordura, nós temos os alimentos, a gordura, que é o macronutriente dela, o lipídio, os micronutrientes dela, que são os ácidos graxos, e sua função de construtores. Por exemplo, a pessoa com muita gordura tem a tendência de ter o tecido adiposo bem avantajado, gordo, gordinho, certo? E também a gordura serve como fonte de matéria-prima para os hormônios, certo? Tanto masculino quanto feminino, tá bom? Nós também temos as frutas. Fruta, dependendo da fruta. Fruta, o seu macronutriente vai ser as vitaminas. Dependendo da fruta, tem as vitaminas específicas para cada tipo de fruta. Nós micronutrientes é justamente a fruta, ou as vitaminas. E a função dele é justamente a função reguladora. A gente já vai conversar sobre as funções de cada uma das vitaminas e cada um dos sais minerais. Aí nós temos alimentos leguminosas, batata, beterraba, cenoura, certo? Leite, certo? Tudo que a gente pode conseguir adquirir como fonte de sais minerais. E os minerais também fazem parte dos alimentos reguladores. Para a gente entender, os sais minerais, nós temos o cálcio, nós temos a principal função do nosso corpo: formação de ossos, dentes, contrações das fibras musculares, atividades cardíacas. Fonte, de onde a gente consegue obter ele: leites, laticínios, queijos, coalhados, brócolis e leguminosas. Deficiência: quando a pessoa não toma muito cálcio, o que pode ter? Atraso no crescimento da criança, raquitismo e osteoporose em adultos, principalmente em mulheres, durante o período da menopausa. Nós temos o fósforo, justamente formação dos ossos, dente de equilíbrio, fonte de absorção do fósforo: leite, queijo, iogurte, carne. Deficiente é uma pessoa que tem fósforo: fadiga, desmineração óssea, perca de cálcio. Nós temos outros: potássio, sódio, cloro, ferro, zinco,
flúor, cobre, selênio. Cada uma tem sua função no seu corpo e a sua deficiência. Vejam essas deficiências, funções bem específicas, tá bom? Para cada um deles, tá bom? Ferro, desequilíbrio de ferro. Nós vamos ter várias ações sobre isso. Aí nós temos a vitamina. Cada vitamina, a gente fala vitamina A, vitamina B, vitamina C, D, E, K. Cada vitamina tem o seu nome específico. Um exemplo, a vitamina A, o nome dela é retinol. Retinol a gente pode encontrar até em forma de medicamento, certo? Mas vamos lá, da onde a gente consegue retirar o retinol? De leites, manteiga, margarina, folhas verdes escuras. Nós temos alaranjado, manga, cenoura, mamão. Tudo isso vem proveniente da vitamina A. Função dela: crescimento em função dos tecidos epiteliais, pelo, pele, desenvolvimento ósseo, manutenção até da acuidade visual. Melhora a sua questão visual. Quer dizer, uma criança que está em desenvolvimento, eu falo muito aqui na creche, que quanto mais, melhor ela comer de certo tipo de leguminosas, cenoura, melhor até na acuidade visual, para evitar ter problemas de visão. A gente vê muita criança pequena aí com aqueles óculos grandes. De vez em quando isso daí poderia ter sido evitado simples por uma simples dieta. Ou talvez não, vai depender de cada caso, né? Pois bem, deficiência: cegueira noturna, cegueira irreversível, cegueira noturna, cegueira irreversível, diminuição das resistências de infecções, porque elas têm maior probabilidade de gripar, essas coisas. E o excesso de vitamina A: dores de cabeça, vômito, descamação da pele, perca do apetite e o aumento do crescimento dos ossos longos, certo? Aí nós temos o complexo da vitamina B. Aí dentro do complexo da vitamina B nós temos vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B12 e B9. Eu quero falar para vocês sobre a B9, que é o ácido fólico, certo? O ácido fólico, senhores, é muito importante. Todas essas vitaminas são, mas o ácido fólico é muito importante até no processo gestacional. Já ouviram falar daquelas crianças que nascem com o lábio partido? Elas têm uma coisa chamada lábio leporino. E o lábio leporino, aquele lábio partido, normalmente é ocasionado pela falta da vitamina B9, o ácido fólico. Quer dizer que a gente poderia ter, durante o processo gestacional dela, ter tomado vitamina B9 e possivelmente poderia ter evitado esse tipo de situação. Aí nós temos as outras vitaminas, vitamina C, normalmente achada em frutas cítricas, normalmente faz a manutenção da matriz cartilaginosa intracelular, dos ossos, da dentição, certo? E nós temos doenças, deficiências, escorbuto. O escorbuto acontece muito que os dentes começam a gengiva começa a sangrar, os dentes começam a cair. Normalmente é uma doença causada muito por marinheiros, certo? E o excesso de vitamina C não existe relato, porque uma hipervitaminose de vitamina C, normalmente a vitamina C em excesso sai na urina, certo? Por isso que não tem casos relatados devido ao problema, devido ao excesso. Temos vitamina D, calciferol, normalmente se dá através do banho, ou do banho de sol, de luz, certo? A exposição ao sol. E ele faz justamente o fortalecimento e melhor absorve o cálcio para as nossas células, para o nosso corpo. Aí temos a vitamina E, que é o tocoferol, certo? Normalmente encontrado em sementes, verduras, margarina, manteiga. Temos também como ele é um antioxidante, quer dizer que diminui e previne a lesão celular, previne câncer, certo? E diminui que você tenha problemas de pele, envelhecimento precoce, e assim vai. Temos a vitamina K. Vitamina K normalmente é achada em verduras muito verdes, certo? Verde forte.
Normalmente ele é um importante na coagulação sanguínea. Pessoas que têm problema de fluxo menstrual desregulado, metrorragia, a mulher menstrua mais do que necessário, ela pode melhorar isso daí fazendo a alimentação conforme vitamina K, porque ela vai ajudar na coagulação, diminuir esse fluxo, esse sangramento, essa hemorragia, certo? Normalmente utilizar também em crianças ao nascer, a gente aplica a vitamina K nas crianças, tá bom? Para melhorar esse fluxo de coagulação dentro do corpo dela. Beleza? Beleza. Bem, senhores, nossa aula por hoje fechou, tá bom? Espero que vocês tenham desenvolvido um pouquinho. E tamo junto, tá bom? Vamos para a próxima aula. Tchau!